Fala pessoal, tudo bem? Eu tô de volta com mais uma aula, mas dessa vez para confundir um pouco a sua cabeça. Importante, vou aproveitar para fazer a propaganda também. Se você não se inscreveu ainda no meu canal, lá no YouTube, Bea Ensina, aproveita, vai lá, se inscreve, aperta o sininho para você receber as notificações imediatamente assim que um vídeo novo é publicado. Não esqueçam das lives de quarta-feira, toda quarta-feira às 7 da noite aí do Brasil, lives sobre os meus primeiros passos fora do Brasil. Cada quarta-feira tem um convidado diferente, com uma experiência diferente, contando uma história diferente de como foi aprender uma segunda língua. No vídeo passado eu fiz uma aula sobre verbos que são idênticos e querem dizer a mesma coisa em português e em italiano. Muito bem, hoje eu decidi fazer o papel da bruxa malvada e confundir a cabeça de vocês com palavras e verbos que são idênticos, se não idênticos, muito parecidos, mas que em italiano não tem nada a ver com o português. Tá pronto? Atenção, segura na cadeira, respira fundo e vamos comigo. 15 palavras que vão fazer a sua cabeça virar de ponta cabeça. Partiu! Palavra número 1 é o verbo guardare. Guardare, quando eu ouvi a primeira vez, eu fiquei procurando alguma caixinha, alguma coisa, alguém que estava me dizendo que era para guardar alguma coisa dentro de algum lugar. E eu não achei nenhuma caixinha, porque não tinha nada a ver o verbo guardare com o nosso verbo guardar. Guardare significa olhar, significa ver. Então você diz, guarda que bella aquela casa. Você diz até a nossa expressão, quando você diz, olha, moça, eu tô precisando de alguma coisa. Você usa em italiano também, guarda, ti devo dire una cosa. E aí você continua a frase. Então, o verbo significa ver, enxergar, olhar, certo? E como seria guardar? Guardar, você usa, na verdade, a expressão mettere a posto, tá? Então, não existe um verbo guardar, como no português, o verbo puramente, vamos lá, guardar aquela coisa. Você diz mettere a posto. E eu digo para os meus filhos, Pietro e Valentina, mettete a posto la vostra stanza, mettete a posto tutte le vostre scarpe dentro la scarpiera, ok? Então você diz mettere a posto, ou seja, colocar tudo no seu lugar. Palavra número 2, que é um outro verbo, o verbo attirare. Attirare também não tem nada a ver com o verbo atirar em português. Ele significa em italiano atrair, attirare l'attenzione. Quem nunca conheceu uma pessoa que gosta de attirare l'attenzione? É alguém que gosta dos holofotes, gosta de atrair, de chamar a atenção, certo? E o verbo attirar, como ficar em italiano então? Em italiano você pode usar o verbo sparare, para uma pistola mesmo, para uma arma, o verbo sparare. Ou então você diz lanciare, quando é no sentido de jogar alguma coisa, você diz lanciare, certo? Bem, palavra número 3 é um outro verbo, o verbo attaccare. Attaccare não tem nada a ver com o ataque. Nosso português é um ataque de alguém que te ataca, né? Significa colar. Attaccare significa colar. Então você ataca um adesivo, no scotch, você ataca alguma coisa colante em algum lugar. E o verbo atacar em português, como ficaria em italiano? Eles usariam o verbo aggredire.
tá? O que é bem parecido com o nosso verbo agredir em português. Agredire, esse também poderia ter entrado lá na minha lista dos verbos idênticos. Passamos à quarta palavra, que é uma palavra também que me fez rir muito quando eu descobri, que é a palavra birra. Birra, escrita e não pronunciada pelo vovô, do mesmo jeito que a birra da criança, não quer dizer, não significa absolutamente a mesma coisa do que a birra da criança. Significa cerveja. Cerveja. É isso que quer dizer a palavra birra. E como é que se diz a birra da criança? Aí a gente passa para a palavra número 5, que é a palavra capriccio. Capriccio di criança. Capriccio, quello bambino non smette di fare capriccio. Então aquela criança, aquele menino não para de fazer birra, ele é birrento. É capriccio. E por que é a quinta palavra? Porque não tem nada a ver com a palavra capricho. Ah, eu falei que era uma lição de fazer a sua cabeça virar de ponta cabeça, né? A palavra capricho, o meu pai usa muito essa expressão. Ele é fã de azeitona e toda vez que ele pede a pizza, que ele liga para a pizzaria, ele fala lá, capricha na azeitona, hein? Então, quando você faz alguma coisa bem feita, bem abundante, ou nesse caso, né? Mas com zelo, com gosto, né? Não tem nada a ver com a palavra capriccio em italiano. Mais uma palavra que me fez rir muito foi foi quando eu cheguei no supermercado procurando uma manteiga e o meu cérebro ainda funcionava e conseguia se direcionar à geladeira. Pelo menos ali eu achei pelo menos o lugar. E eu fiquei procurando e procurando. Quando eu achei algo parecido com uma manteiga, mas com um nome que me fez rir, ela se chama burro. Burro. Assim, exatamente escrito com 2 R's, igual o nosso burro. E aí eu cheguei do supermercado em casa, mostrei aquilo pro meu marido rindo e falei, amor, mas o que é isso? Será que eu comprei a coisa certa? Você tem certeza que isso aqui é a manteiga? E ele deu risada na minha cara e disse, sim, meu amor, isso é a manteiga. Outra palavra, a palavra squisito. Squisito é uma outra palavra que toda vez que a gente fala a palavra esquisito em português, você está conversando com um brasileiro aqui na Itália e está falando a palavra esquisito. A pessoa entende, porque é igualzinho, a pronúncia é muito parecido, mas não tem nada a ver com a palavra squisito. Então, squisito quer dizer algo delicioso. É muito comum, muito frequente se usar essa palavra nas grandes cozinhas. Os grandes chefes usam essa palavra para um prato delicioso. Isso aqui tá squisito. E eles ainda fazem esse sinalzinho aqui para dizer que tá muito bom, que tá delicioso, tá? E como é que falaria a palavra esquisito em italiano? Eles usam a palavra strano. È strano, quella persona è strana, quella situazione è strana, quella cosa è strana. O esquisito não existe, é strano, tá? Então é alguma coisa de estranho, vira o nosso esquisito. Outra palavra que confunde bastante a nossa cabeça no começo, logo que a gente chega, é o verbo andare. Andare, eu fiz até um vídeo de andare via. Andare significa ir, não significa andar com os próprios pés. Então, por exemplo, você não diz io vado a andare con la mia amica per fare un esercizio, não? Você diz vado a camminare, tá? Então, o verbo andar de pezinhos é o verbo camminare, não é o verbo andare. Andare significa ir a algum lugar. Devo andare al supermercato. Devo andare a scuola dei bambini per una riunione.
Devo andare dá 3 pontinhos. Outra palavra que é idêntica, escrita exatamente igual, mas com a pronúncia diferente e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então, quando você diz eu tenho um aperto no coração de saudade da minha família. Aperto. A palavra aperto é exatamente, escrita exatamente igualzinha à palavra aperto. Aperto em italiano significa aberto. Alguma coisa está aberta. La porta è aperta, il libro è aperto, la casa è aperta, enfim, la finestra é aperta, a janela. Então, tudo que a gente usa para o aberto, você usa aperto, certo? Então, aperto e aperto. Aperto também pode ser um aperto de mão. E aí, como se fala isso? É una stretta di mano. Então, stretta di mano é quando você aperta a mão. A próxima palavra é a palavra assistere, um outro verbo, o verbo assistere, que não tem nada a ver com assistir a televisão. O verbo assistere tem a ver com assistência, com auxílio. Então tem l'assistenza al cliente. É assistência, vem do verbo assistere, vem da palavra assistenza. E como seria assistir? O verbo assistir, a gente falou lá na primeira palavra, o verbo guardare, por exemplo, você pode usar para assistir a televisão, guardare. Muito bem, mais uma palavra bem diferente e bem simples e tão diferente para nós. É a palavra borracha. Escrita, como você está lendo aí, um pouco diferente da nossa borracha, mas com a pronúncia bem parecida. Borracha, borracha. Alguém chegando de fora pode pensar que você está querendo dizer aquela palavra ali, mas na verdade, com certeza, você não está querendo dizer a mesma coisa. La borracha é aquele squeeze, aquela é ótimo, aquela garrafinha esportiva que você leva para beber aquela água na academia, no campo, na quadra, é aquela garrafinha. Não tem nada a ver com a nossa borracha de apagar. E como é que diz borracha, Beatriz? Eu preciso levar meu filho na escola. Se diz gomma, la gomma. Bem diferente. Muito bem, mais uma palavra. Palavra com um significado bem amplo também. A palavra bruto. Bruto pra gente, a gente fala bruto e a gente já um pouco faz assim, dá uma franzida na testa, né? Porque é uma palavra que pra gente quer dizer alguém agressivo, um bronco, né? Alguém agressivo, alguém bruto. Em italiano, a palavra bruto significa feio. Ela tem 2 T's, diferente do português. Ela pode ser usada para uma situação, então è una brutta situazione questa che stiamo passando. Ou a gente pode dizer, ma quella persona è brutta. Ela pode ser feia e ela pode ter uma ação feia. Ela pode ser uma pessoa com comportamento feio, né? Então eles usam com um significado bem amplo. Não é só para feiura, mas também para alguma situação feia, alguma situação ruim ou algum comportamento ruim. Quello che ha fatto quella persona è stato brutto. Então ela fez alguma coisa de muito ruim, de muito errado e é bruto. Bruto, então, é uma palavra com um significado bem amplo. Mais uma palavra. A palavra galera. Galera não é o grupo da escola, não é a turma com quem você sai na sexta ou no sábado à noite. A galera é para onde vão os presos. Exatamente, é a prisão. É a galera, é o xadrez. E como é que fala o grupo, a turma da sexta e do sábado à noite? Se diz grupo. Il gruppetto, il gruppo. Turma não, tá, gente? É grupo mesmo. Os últimos 2 são 2 verbos também. O verbo levare,
que não tem nada a ver com o verbo levar. Levare em italiano quer dizer tirar ou roubar. Mi hanno levato il mio cappotto. Você está dizendo que alguém roubou, alguém levou embora a sua jaqueta, seu casaco. Ou então eu uso bastante esse verbo, eu sei desse verbo assim com muita propriedade, porque por todo o meu processo de cidadania eu tive um nome tirado, me arrancaram um sobrenome. Então eu digo que eles levaram o meu sobrenome, hanno levato il mio cognome. Então o verbo levare quer dizer tirar. E o verbo tirar, como se diz em italiano? Si diz togliere. Togliere qualcosa da un po' da qui e metterla lì. Togliere significa tirar. A última palavra, não menos importante, eu diria assim, essa palavra eu aprendi rápido, porque não existe uma tradução para nossa saudade. Não existe. A gente pode tentar explicar a saudade em todas as línguas do mundo e ela não tem uma tradução. A tradução mais próxima, a palavra mais próxima que existe em italiano para saudade é la mancanza, do verbo mancare. Então, o verbo mancare não tem nada a ver com mancar da perna, mancar alguém que manca da perna. Mancare significa faltar. Então, eu me lembro de algumas vezes estar bem para baixo, assim, com muita saudade da minha família lá no começo, e alguém falava, ti manca la família? E no começo eu dizia sim, né? Naquele sim que você não sabe muito bem o que você está respondendo, mas falava família e com uma carinha assim, aí você dizia sim. E aí depois eu fui entender que mancare significa faltar. Então eles usam a mancança para ilustrar a falta que alguém te faz, né? É isso. Então, mancare. E como é que diz o verbo mancar? O verbo mancar é um verbo bem diferente. Então, você diz zoppicare. Feio e diferente. Zoppicare. Não é uma que você vai usar com certeza, assim, não é um dos verbos como eu que você vai precisar usar tão rapidamente, então ele fica lá pra frente na sua lista de prioridades e fica tudo bem assim, tá tudo bem, certo? Ninguém morre por causa disso. Quando você tiver aprendido o verbo zoppicare, quer dizer que você já aprendeu tantos outros muito mais importantes do que ele. Então eu espero que essa aula tenha sido útil para você. Pega um caderninho, escreve, tenta escrever tudo que eu falei, põe de lado. Olha quantas informações eu dei. Eu falei 15 verbos, 15 palavras, dei o significado do que seriam as outras palavras em português. Então tem bastante coisa, isso é vocabulário, gente, aproveita, escreve, copia tudo de novo que eu falei num papel, lê, tenta falar em voz alta e faz um belo treino aí na sua casa de tudo isso que eu falei, tá bom? Se tudo isso que eu falei foi uma surpresa, se algum desses verbos, alguma dessas palavras foi uma surpresa para você, deixa eu saber, escreve aqui embaixo, deixa um comentário aqui embaixo, marca um amigo, uma amiga que você sabe que está querendo aprender o italiano. É isso, pessoal, a gente se vê por aqui. Tchau!